Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o nosso curso da certificação CPA10. Eu sou o Prof. Fernando Arte e estou vindo lembrar vocês de que quem quiser ter acesso ao curso completo, com todos os slides que eu venho utilizando nas aulas, com a apostila completa, com um banco com mais de 600 questões comentadas e também materiais de resumo direcionados para a revisão, cliquem no primeiro link na descrição ou então nos comentários fixados para que vocês tenham acesso a esse curso completo. No mais, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal e bora para mais uma aula. Vamos falar um pouco sobre o combate à lavagem de dinheiro aqui no nosso país. Para isso, a gente tem um órgão que ele é a autoridade responsável. Ele é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, tá? Então, aqui no Brasil, ele é o órgão que vai ser responsável no sentido de receber daqui a pouco as informações que as instituições financeiras vão ter que repassar quando elas se depararem com alguma operação suspeita que pode caracterizar a prática de lavagem de dinheiro. Tá certo? Esse órgão, ele foi criado pela Lei 9.613 de 98, que foi a mesma responsável por tratar, por disciplinar a lavagem de dinheiro aqui no nosso país. Ele possui como finalidade disciplinar, aplicar penas administrativas. Ponto importante, tá? O COAF, ele é responsável por aplicar penas na esfera administrativa. Não vai ser ele, por exemplo, que vai aplicar aquela pena de reclusão para as pessoas que praticaram a lavagem de dinheiro. Não. O COAF, ele aplica penas que são administrativas. Responsabilidade na esfera penal, criminal, já estaria ultrapassando aqui a competência do COAF. Além, então, de disciplinar, de aplicar essas penalidades administrativas, ele também vai receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas relacionadas à lavagem de capitais, lavagem de bens, dinheiros e valores. E aí tem que lembrar, então, o que eu acabei de falar. Se a instituição financeira, por exemplo, ela identificar algum tipo de operação que caracterize lavagem de dinheiro, ela vai encaminhar essa operação ao COAF e ele vai então receber, vai examinar e vai identificar essas ocorrências, se elas são ou não lavagem de dinheiro. Ele produz e gera informações de inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Ele também atua como órgão supervisor das instituições que não têm um supervisor definido. Bom, isso é importante, tá? As instituições financeiras, elas têm um ambiente que é propício, infelizmente, à lavagem de dinheiro. Só que as instituições financeiras, elas têm um órgão supervisor definido, que é o Banco Central, tá? Então, nesse ponto aqui, a gente tem que lembrar isso. Agora, existem outras instituições, outras que não financeiras, né? Outras empresas que podem ser também um ambiente favorável à prática de lavagem de dinheiro e que elas não são instituições financeiras. Por conta disso, elas não são supervisionadas pelo Banco Central. Aí, nesse sentido, quem vai ser o responsável pela supervisão é o COAF, que é esse órgão aí criado pela lei. Exemplo, então, joalherias, factorings e pessoas ou empresas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, que podem ser utilizados como um instrumento para daqui a pouco, né, os criminosos utilizarem para disfarçar a origem. A partir de 2020, o COAF ele passou a ser vinculado administrativamente ao Banco Central, mas ele ainda preservou a sua autonomia técnica e operacional, tá? E o que a gente considera como bens de luxo ou de alto valor são os bens móveis ou cujo valor unitário seja igual ou superior a 10 mil reais ou equivalente em outra moeda, tá? De acordo aí com essa resolução do COAF. Então, o COAF, de novo, só para a gente entender aqui as suas atribuições. Ele vai disciplinar, vai aplicar penalidades, vai receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas, vai produzir e gerar informações de inteligência financeira e, além de supervisionar instituições, aquelas que não têm um supervisor direto, diferentemente das instituições financeiras onde a gente tem o Banco Central definido. Além disso, tá? Outros órgãos, além do próprio COAF, tem que lembrar, o COAF ele é a autoridade aqui no nosso país responsável ao combate
a lavagem de dinheiro. Mas além dele, a gente também tem outros órgãos que desempenham papéis relevantes no combate à lavagem de dinheiro, tais como o Banco Central, a CVM, a Polícia Federal, a Receita Federal, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, e o Ministério Público, tá? Todos eles atuam também com aquela ideia de cooperação no sentido de combater a lavagem de dinheiro aqui no nosso país. Olha só, agora a gente vai ver algumas exigências que são impostas às instituições financeiras, tá? A regulação obriga que as instituições designem um diretor responsável por implementar as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Caso ocorra alguma irregularidade, esse diretor, juntamente com a instituição, estará sujeito a penalizações. Então vamos lá. A regulação, a nossa legislação, ela estipula que as instituições financeiras, elas designem um diretor. E esse diretor, ele vai ser responsável pelo quê? Ele vai ser responsável por implementar as medidas de prevenção à lavagem de dinheiro dentro dessa instituição. Se ainda assim acontecer algum tipo de irregularidade, esse diretor, já que ele tem a atribuição de implementar essas medidas de controle, ele vai ser responsabilizado. Mas não só ele, como também a instituição financeira. No Brasil, podem ser aplicadas penalidades administrativas por descumprimento às obrigações de PLD-FT, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal. A gente acabou de ver. Quem é que vai aplicar essas penalidades administrativas? O COAF. Então, né, se acontecer algum tipo de irregularização, aonde, por exemplo, aconteceu o crime de lavagem de dinheiro, uma vez que as medidas implementadas por esse diretor não foram suficientes para mitigar, pode ter sim a penalização administrativa. E aí quem vai aplicar é o COAF. O que a gente pode ter então de penalidades aqui na esfera administrativa? A gente pode ter a advertência, a multa variável, que pode variar, mas não é superior ao dobro do lucro real obtido, ou, se não foi obtido esse lucro, que presumivelmente seria obtido pela realização da operação, ou ainda o valor de 20 milhões. O que desses dois aqui for menor, tá? Então, em relação à multa, ela pode variar, mas ela não pode ser superior ou ao dobro do lucro real, ou que seria presumivelmente apurado, ou então o valor de 20 milhões de reais, o que for menor. Se, por exemplo, tá, o lucro real ele foi de 13 milhões, esse seria o lucro da operação de lavagem com a lavagem de dinheiro. Isso significa, então, que se eu fosse aplicar a multa, eu teria que considerar o dobro do lucro real. O dobro aqui seria de 26 milhões. Mas o detalhe é que eu tenho que considerar ou o dobro ou o valor de 20 milhões, o que for menor. Nesse caso, 20 milhões é menor do que o dobro do lucro real. Então eu considero 20 milhões. Por outro lado, se o meu lucro real ele tivesse sido de 6 milhões, isso significa que o dobro disso é 12 milhões. Ou eu aplico o dobro do lucro real, 12 milhões, ou eu aplico 20 milhões, o que for menor. Agora, o dobro do lucro é menor, então eu aplico 12 milhões, tá certo? É isso que a legislação fala. Além disso, também, aqui na esfera administrativa, a inabilitação temporária, pelo prazo de até, vale a pena lembrar, tá? Até 10 anos, para o exercício de cargo de administrador de pessoas jurídicas. E ainda a cassação ou suspensão da autorização para o exercício de atividade, operação ou funcionamento. Todos esses aqui são exemplos de penalidades administrativas que são aplicadas pelo COAF. As penas de advertência, porque uma das penalidades é a advertência, são reservadas para as irregularidades mais leves, como a verificação irregular das obrigações de cadastro de clientes e registro de operações. Então, se em algum procedimento de cadastro não está seguindo a regulamentação, eu não estou falando aqui que aconteceu o crime de lavagem de dinheiro, só estou falando que a instituição ela teria que obedecer um procedimento para fazer o cadastro de clientes e ela não está fazendo. Aí, nesse sentido, ela pode ser penalizada pela advertência. Eu não estou ainda falando de crime de lavagem de dinheiro. As penas de multa, por outro lado, são aplicadas quando os responsáveis deixarem de sanar no prazo assinalado irregularidades objeto de advertência prévia. Então, ela não estava seguindo, ela recebeu a advertência e agora ela vai ter que começar a seguir.
mas ela não fez ainda isso. Aí agora pode levar a penalidade de multa. Ou ainda, deixarem de cumprir com as suas obrigações de cadastro de clientes, de registro de operações, de adoção de procedimentos idôneos, de controles internos e de manutenção de cadastro atualizado junto ao COAF, tá? Aí, penalidade de multa. Bom, além das obrigações das instituições de manterem cadastros completos e também atualizados de seus clientes, também é fundamental a manutenção de registro de todas as transações, com a devida identificação, sobretudo aquelas caracterizadas como de comunicação obrigatória ao COAF. Então, olha só, as instituições financeiras, elas têm que identificar os seus clientes. O que significa isso? Elas vão ter que olhar o documento de identificação e ver se a pessoa que está na frente dela é aquela pessoa que está apresentando o documento. Para isso, então, pode ser utilizado o RG, pode ser utilizado CNH, pode ser utilizado também carteira funcional, né, para quem trabalha, por exemplo, em órgãos que imitam essa carteira funcional. Pode ser utilizado a CTPS, que é a carteira de trabalho, pode ser utilizado o passaporte. Tá? São exemplos aqui de documentos que são aceitos pela nossa legislação como documentos de identificação. E aí as instituições financeiras vão fazer isso. Além disso, tá? Quando o cliente vai até a instituição financeira, ele vai ter que fazer um cadastro, caso ele venha fazer algum tipo de operação. Esse cadastro, ele tem que ser atualizado pela instituição financeira. E além disso, as instituições financeiras, elas têm que manter os registros de operações, ou seja, se o cliente ele veio e solicitou uma operação de empréstimo, esse empréstimo, que é a operação, vai ter que ser armazenado. Em relação ao prazo de manutenção de registro dessas operações, tal como essa que eu coloquei agora, esse é especificado pela Lei 9.603 de 98, a mesma, né, que trata do crime de lavagem de dinheiro aqui no nosso país. E é especificado aí pela CVM e pelo Banco Central também, tá? Segundo a lei, a gente tem que, no mínimo, 5 anos da conclusão da transação e ele podendo ser estendido pela autoridade competente. Então, eu estou falando que o registro dessa informação, de acordo com a lei, ele tem que ficar armazenado pelo menos por 5 anos, podendo ser estendido. Segundo a CVM, esse prazo é de 5 anos também, no mínimo, e segundo o Banco Central, ele pode variar entre 5 a 10 anos a partir das características da operação. Então, coloco aqui para vocês. Segundo a lei, 5 anos, tempo de armazenamento, CVM 5 anos, e o Banco Central entre 5 e 10 anos. Bom, existem situações onde as instituições financeiras elas vão ter que realizar uma comunicação ao COAF, até porque a gente acabou de ver que o COAF ele é responsável por receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas do crime de lavagem de dinheiro. Vamos lá então, entender agora quais são essas situações que vão gerar comunicações ao COAF. Algumas operações financeiras, dadas as suas características, elas configuram indícios de lavagem de dinheiro e podem gerar a necessidade de comunicação ao COAF pela instituição financeira. As práticas de lavagem de dinheiro, elas estão sempre se reinventando, tentando mascarar a sua origem ilícita dos órgãos reguladores. Contudo, certos padrões são identificados em operações. É aquilo, né? Quando começou a lavagem de dinheiro, não existia registros antes dessa atividade. Começou como algo inovador. Mas, a partir disso, as autoridades competentes começaram a identificar certos padrões que sempre aconteciam naquelas atividades de lavagem de dinheiro. De acordo com esses padrões, ou seja, a forma como as operações elas caracterizam lavagem de dinheiro, é que os normativos da CVM e do Banco Central listam uma série de situações que podem ser consideradas suspeitas ou que necessitam de monitoramento. Quais são, então, essas situações aqui? Operações que incluem a falta de atualização de informações do cliente. Então, se a instituição ela não está com aquele cadastro atualizado, pode configurar uma operação suspeita. Quando eu digo operação suspeita, eu estou falando que é um caso de lavagem de dinheiro com certeza? Não, é uma operação que ela é suspeita e vai caber, se essa informação chegar ao COAF, vai caber ao COAF entender se realmente é situação de lavagem de dinheiro ou não.
O que eu estou falando é que essas operações aqui, elas têm o padrão de, no passado, terem em algum momento configurado lavagem de dinheiro. Então era comum, por exemplo, no passado, e ainda é, na verdade, né, que operações aonde a gente não tem atualização de cliente, isso era uma característica comum dos crimes de lavagem de dinheiro utilizando as instituições financeiras. Dificuldade na identificação do beneficiário final. Também é não saber para quem determinada operação vai chegar, né? Não saber o beneficiário daquela operação. Não ter essa identificação. Também um padrão. Operações financeiras suspeitas, tá? Aí fica em aberto o que seria isso. Mas se é suspeita, de acordo com algumas características, por si só também pode ser operação suspeita para comunicar o COAF. Transferência sem motivação aparente, né? Está fazendo algum tipo de empréstimo, mas não está dando qual que é a razão disso. Envolvimento de pessoas de jurisdições de alto risco. Quanto maior o risco, né, pessoas expostas politicamente, como a gente vai ver agora, configura mais chances de lavar dinheiro. Atividades atípicas que levantam preocupações de conformidade e segurança. A pessoa ela sempre fez um tipo de operação de maneira típica. E aí do nada agora ela começa a fazer algo diferente, começa a movimentar muito dinheiro. Artifícios para burlar procedimentos, depósitos e saques em espécie que são duvidosos. Então são exemplos aqui, e isso é uma lista aberta, tá? A instituição financeira que ela vai entender o que é considerado ou não uma operação suspeita. Isso daqui é a base, tá? Informações que estejam desatualizadas, aonde a gente não tem a identificação dos beneficiários, aonde a gente tem operações que são suspeitas, que utilizam dinheiro em espécie, tudo isso daqui pode configurar, então, uma operação suspeita. E aí, uma vez que tenha acontecido uma operação suspeita, a instituição financeira ela vai fazer uma análise para entender se de fato aquilo tem característica de lavagem de dinheiro ou não. Essa análise ela tem uma duração de 45 dias. Aí, se a instituição financeira ela fez a análise e entendeu que tem indícios realmente de lavagem de dinheiro, ela vai comunicar ao COAF. Essa comunicação ao COAF acontece em até 24 horas. Se ela entendeu que não tem indícios de lavar dinheiro, ela vai arquivar e fica por isso, ela não comunica ao COAF. Então, olha só, quando eu falo de comunicação ao COAF, qual que é o processo que eu tenho? Eu tenho as operações suspeitas que se baseiam naqueles padrões de lavagem de dinheiro que já aconteceram. Se aconteceu uma operação suspeita, a instituição financeira ela faz uma análise no prazo de 45 dias. Entendeu que tem indício de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, ela vai comunicar ao COAF em até 24 horas. Não entendeu, ela vai arquivar. Agora, existem algumas situações aonde, independentemente de análise, as instituições financeiras elas vão ter que comunicar obrigatoriamente ao COAF. Aqui, então, eu não estou falando de uma análise, não estou falando de indício. Aqui aconteceu, a instituição financeira ela comunica, tá certo? E quando? Bom, quando a gente tiver operações de depósito ou aporte em espécie ou saque, depósito, né? Em espécie ou saque em espécie do valor igual ou superior a 50 mil reais. Então, se a pessoa ela chegar na instituição financeira com 55 mil reais em espécie, notas, e for fazer o depósito desse valor, obrigatoriamente a instituição financeira ela vai comunicar ao COAF sobre esse depósito. Quer dizer que ela vai dinheiro? Não. O COAF ele vai receber e aí ele vai olhar, né, a justificativa, vai olhar uma série de situações para entender se é ou não lavagem de dinheiro. Operações relativas a pagamentos, recebimentos e transferências de recursos por meio de qualquer instrumento, contra pagamento em espécie de valor igual ou superior a 50 mil. De novo, falou em espécie, tá? Solicitação de provisionamento de saque em espécie de valor igual ou superior a 50 mil. Novamente, falou em espécie. Aqui é o provisionamento para realizar o saque daqui a alguns dias. Então, quais são as situações aonde é obrigatória a comunicação ao COAF? Quando eu ter o valor de 50 mil reais em espécie e eu estiver falando de depósito ou saque, pagamentos e transferências e provisionamento de saque, tá? São essas situações, então, que comunica
independentemente dessa análise, e essa informação chega ao COAF. Além das instituições supervisionadas pelo Banco Central e pela CVM, outras empresas também possuem a obrigação de comunicar operações suspeitas ao COAF. Aqui a gente estava se referindo a instituições financeiras, mas além delas, então, outras instituições também comunicam ao COAF. Quais são? As administradoras de cartões de credenciamento ou cartões de crédito, bem como as administradoras de consórcio para aquisição de bens ou serviços. Tem que comunicar ao COAF as operações também, suspeitas. As operações físicas, desculpa, as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade de promoção imobiliária ou a compra e venda de bens imóveis, né, que são casas, são residências, apartamentos. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem joias, pedras e metais preciosos, objetos de artes e antiguidades, que são aqueles bens de alto valor. As empresas de transporte e guarda de valores, e as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de luxo ou de alto valor, que são aqueles, né, que têm valor acima de 10 mil, como a gente viu agora há pouco. Intermediem também a sua comercialização ou exerçam atividades que envolvam um grande volume de recursos em espécie, tal como concessionárias automotivas, tá certo? Então, importante a gente entender aqui que o COAF é esse órgão responsável pelo combate à lavagem de dinheiro aqui no nosso país. E aí a gente viu, né, só trazendo um resumo, que ele é responsável por disciplinar, aplicar penalidades, receber, examinar e identificar ocorrências suspeitas, bem como produzir e gerar informações de inteligência financeira e supervisionar aquelas instituições que não tenham um supervisor definido. E o importante é lembrar que essas penalidades que ele aplica são por descumprimentos que as instituições financeiras eventualmente elas tenham feito em relação a mecanismos de prevenção. E as penalidades sempre na esfera administrativa chamam atenção a multa, tá? Porque tem valor e valor é sempre importante a gente saber. E lembrar também que as instituições financeiras elas têm que manter o registro das operações e os prazos são esses, de acordo com a lei, Banco Central ou a CVM, e talvez o mais importante, lembrar de como é que funciona esse procedimento aqui. Identificou a operação suspeita, faz a análise, tem indícios, comunica o COAF em até 24 horas. Não tem, faz o arquivamento. E independentemente de ter análise ou não, quando a gente estiver falando de operações que envolvam o valor de 50 mil reais em espécie, para depósito ou saque, provisionamento, saque, pagamentos e transferências, tem que comunicar ao COAF. E além disso, a gente viu agora há pouco, então, que outras instituições que não são financeiras também têm a obrigatoriedade de comunicar ao COAF.